estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Todos Podem. Eu, Fernanda Denadai, fundadora da Academia do Artesanato, estou aqui muito feliz hoje com a minha amiga Andrea Souza. Olá! Estamos aqui também, Nanda, para apresentar, para falar um pouquinho de saúde, a doutora Tânia Meneghel, que muito nos honra com a sua presença aqui. E ela veio para falar quem é a doutora Tânia Meneghel e o porquê que ela optou na área da medicina, dermatologia, ela que também é nutróloga e também medicina ortomolecular. Fala um pouco para nós, doutora. Seja muito bem-vinda, doutora. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, tá? Seja muito bem-vinda. E o que acontece? Eu sou natural de Americana. Na minha família não existia nenhum médico, é família de todo mundo de indústria têxtil, né? Uhum. E eu sempre fui, assim, bastante estudiosa. Olha, tem um episódio até engraçado, porque eu fazia lição e chegou um tempo que não dava mais, no primeiro ano, de eu terminar a lição até ir para a escola. E minha mãe foi ver o que estava acontecendo. É que eu copiava a cartilha inteira, até a lição que estava, todo dia. Gostava de estudar. Você entendeu? Porque eu não tinha entendido direito. E a professora via, mas ela deixava, né? Uhum. Bom, mas aí o que acontece? Eu resolvi fazer, na época, era científico. E no científico nós éramos poucas meninas, eram 3 classes, e uma das classes tinha as meninas e não dava, acho, umas 15 meninas. A maioria ia fazer matemática, ia fazer outras coisas, mas até a metade do terceiro científico, que seria o colegial, eu pensava em fazer arquitetura. E daí eu conheci uma professora minha. Ela era noiva de um arquiteto. E ele falou que às vezes ele passava meses sem fazer projeto. Eu falei, não, eu não vou fazer uma coisa que eu vou ficar parada. Mas eu fiz os 3 meses de colegial, desenho, e quando eu percebi que eu ia fazer medicina, eu comecei a estudar biologia por conta própria. E mesmo assim, já terminando o terceiro colegial, já entrei. Na época, passei em 2 faculdades e comecei. E cada vez, tudo que eu ia fazendo, eu achava que eu ia fazer aquilo, mesmo anatomia. No primeiro ano eu achava, não, vou fazer anatomia, né? E depois foi indo, no segundo ano, por incrível que pareça, houve a primeira jornada dermatológica paulista no interior. E foi lá na minha faculdade, que eu fiz faculdade em São José do Rio Preto. O meu professor, que ainda eu falo que é meu pai dermatológico, atualmente ele está com 85 anos e ainda produz cursos e faz, e super ativo. E eu conheci, e naquela época o vitiligo era uma doença bem estigmatizante. E naquela jornada, a doutora Anuara Awad, que era de Goiânia, foi lá para falar do vitiligo, e ele tinha um medicamento muito antigo que usava, que hoje não se produz mais, que era o Vitipiromim. Eu falei, nossa, e aquilo foi me levando para esse lado. Quando no terceiro ano a gente tem a semiologia da dermatologia, e a partir do 4º ano eu já comecei a acompanhar mais a dermatologia. No partir do 5º eu já era monitora de dermato. Então, quando tinha jornadas lá em Rio Preto, eu ia para a casa do meu professor com ele descrever os casos. E foi assim muito legal, porque por exemplo, eu estava fazendo, por exemplo, aquele semestre, eu estava fazendo ginecologia, por exemplo. Eu fazia todo o meu trabalho de ginecologia bem rápido, porque na 5ª eu queria descer para o ambulatório de dermatologia. Aí já veio a paixão. Foi assim. Foi um despertar naquele momento, né? Foi. E aí eu vi que a senhora é bem integrativa, né? Sim. E fez aí depois a especialização. Exato. Como é essa atuação, doutora? Exato, vamos explicar. Daí eu não fiz dermatologia em Rio Preto, apesar que hoje é uma das melhores residências. Eu fui para Botucatu. Fui para o Rio primeiro. Meu pai falava assim, mas eu não quero tu no Rio. Aí eu falei assim, olha, você vê que quando não tem que ser, não é, né? Porque
peguei um táxi, o táxi bateu, foi um pampeiro, que eu falei, não, esse lugar não é para mim. Mas eu tinha conseguido residência lá no Rio também, no serviço do Dr. Azulay. Bom, acompanhei toda a dermatologia, porque quando eu fiz dermatologia, a gente tratava de pênfigo, que é fogo selvagem, era hanseníase, que antigamente conhecido como lepra, era só doenças. E eu falo, você tem que saber bem doenças para poder fazer estética. E no começo não tinha esteticista, eu tratava dos meus pacientes de acne, era eu mesmo que fazia as limpezas de pele que eram necessárias, e fui aprendendo, fui desenvolvendo e fui evoluindo sempre, com tudo o que a dermatologia tem. Aí eu pensava assim, mas nossa, como que o creminho vai penetrar nessa pele? Poxa, se fosse assim, a gente ia tomar banho e desmanchava. Aí eu fui fazer nutrologia e medicina ortomolecular. E até hoje eu falo para os meus pacientes, hidratar é beber água e nutrir é comer bem, porque, veja bem, você come, o seu intestino absorve os nutrientes, eles vão lá para o fígado separa o que é bom e o que é ruim vai para a bile, que vai para as fezes, e o que é bom vai para o pulmão. O pulmão oxigênio já pega o sangue bom para ele. Vai para o coração, ele também pega o sangue bom. Passa em todos os órgãos. Por último, é pele, cabelo e unha. Então, tem que sobrar para pele, cabelo e unha. Nossa, é isso interessante. Aí. E hoje nós temos uma infinidade de produtos no mercado para os cuidados com a pele. E quais realmente são indispensáveis no dia a dia? Olha, pensa bem. Você precisa alguma coisa para limpar a sua pele, um sabonete adequado. Por exemplo, se a sua pele é seca, você precisa de um sabonete para o corpo de pele seca. Os homens têm muito, assim, costumam muito usar aqueles sabonetes bem abrasivos. E quando você faz isso, você tira o manto ácido protetor, que são as bactérias boas da pele, e fica mais suscetível a ter infecções de pele. Então, por exemplo, uma criança que tem tendência à atopia, que são as alergias, bronquite, rinite, sinusite e eczemas, ele precisa de sabonete de pele seca. Então, a primeira coisa, tem que adequar o produto que vai... O tipo da pele, doutora? Dependendo do tipo da pele. Por exemplo, um adolescente, você tem que dar um sabonete que controle a oleosidade para o rosto e um sabonete para o corpo, que muitas vezes é um sabonete de pele seca. Então, um sabonete que hidrate um pouquinho mais, né? Que não resseque tanto. A tendência no adolescente ainda é maior, né? A questão da acne, né? Por que isso, doutora? Dos hormônios, né? Os hormônios, as nossas glândulas sebáceas já existiam desde que nós nascemos. Mas quando chega na adolescência, quando o hormônio passa com o sangue ali na região, ele estimula a glândula. E a oleosidade que as células mortas no couro cabeludo vai dar o que a gente chama de dermatite seborreica, que é a caspa. E na pele do rosto vão dar os comedões, que são os cravinhos. E aí, além de um bom sabonete... nós estamos no item 1, né? Na limpeza, né? Olha, aonde você vê que as pessoas envelhecem? Nas áreas que tomam sol. Sim. Eu brinco com os meus pacientes. Vocês já viram a barriga da sua avó? Ela tá clarinha, tá macia, tá da cor que ela nasceu. Aonde você toma sol, você tem manchas e tem rugas. Então, 85% da quantidade de exposição solar, pelo menos na minha época, e eu acho que também de vocês, a gente expunha até os 15 anos, porque a gente brincava na rua, a gente se expunha muito mais ao sol do que a juventude de hoje, que fica muito em casa, na tela, né? É verdade. E aí o filtro solar, né, já falando do sol, existem vários filtros e tem alguns profissionais alguns médicos, né, que dizem, não precisa ser tanto todos os dias, em qualquer horário, e geralmente os dermatologistas defendem. Qual é a sua opinião, doutora, a respeito disso? Vamos lá. Primeiro, se você usar um filtro de fator de proteção solar 15, uma pessoa de pele clara como eu, em 10 minutos, se eu sair no sol do meio-dia, eu estou vermelha. Então, esse filtro 15,
vai vedar 70% dos raios, 30% vai passar, que é muito. E vai me proteger 150 minutos. Eu teria que ficar passando de 2 em 2 horas. Por isso que se fala para usar filtro de 30 para cima, tá? Porque o filtro com o fator de proteção solar 30, ele vai proteger você 90% dos raios solares. E vai durar em torno de uns 300 minutos. Então, daria para você passar de manhã na hora do almoço. Agora, às vezes, a maioria das pessoas não dá tempo de passar na hora do almoço. Então, daí você pode usar um filtro maior, o fator de proteção. O fator de proteção é contra o ultravioleta B, que dá o bronzeado. Todo filtro solar tem que ter proteção de UVB e UVA. A UVB dá o bronzeado e a UVA penetra mais fundo na pele, dão as rugas. E sempre o valor da UVA tem que ser no mínimo 1/3 do valor da UVB. Então, o filtro 30, ele tem 30 de UVB de proteção e 10 para UVA. Muito bom. Existem filtros bioral. Quando a pessoa de pele clara e que vai, por exemplo, para o Nordeste, que não quer atrapalhar a vida dos acompanhantes da viagem, porque né, pode usar o filtro bioral, e o filtro bioral é extraído numa samambaia colombiana. Que interessante. E ela começa a agir 30 minutos depois que você toma, e dura 6 horas. Então eu falo para os pacientes, tomem um de manhã e outro na hora do almoço. E cada vez que entrar na água tem que reaplicar. Ô, doutora, fala para nós aqui sobre o colágeno, que a partir de que idade tomar o colágeno? Como seria, qual o melhor colágeno? Tem tantos, né? Olha, a gente começa a perder o colágeno em torno dos 25 anos. Com 25 anos, nós temos todos os hormônios no nível adequado, se a gente não tiver nenhum problema de saúde, vamos falar assim, né? E você vai diminuindo os hormônios até os 60 anos, você vai ter 1/5 do que você tinha. Olha um pouco. Ai. Então, aí você já começa a perder um pouquinho do colágeno. A mulher, depois da menopausa, ela perde 1% por ano. O nosso colágeno está sempre se renovando. E o colágeno, a base do colágeno são os aminoácidos. E os aminoácidos vêm das proteínas. E as mulheres principalmente, gostam muito mais de carboidrato. Então, o colágeno, tem 2 tipos de colágeno praticamente que você tem que seguir. São aqueles que são peptídeos de colágeno, mais chamados como peptan, tem que ter na fórmula isso. Se for peptídeo de colágeno, em torno de 13 gramas, pelo menos, e sempre vem acompanhado de algumas vitaminas, algum fito-hormônio, ou o Verisol, que é uma marca alemã. Daí o Verisol é 2,5, 2 gramas e meio, é menor. Então, por exemplo, o Verisol ainda dá para pôr em cápsula, porque o aminoácido é muito leve. Se você, então, é por isso que o sachê do peptídeo de colágeno é 13 gramas. Você entendeu? Quando a pessoa fala assim, eu tomo colágeno em cápsula, mas não é Verisol, então ela está tomando muito pouco. Muito interessante. Estou fazendo errado, então. Não está sendo suficiente. Não sei, porque se a sua cápsula tem Verisol, daí é suficiente. Mas você, por exemplo, as cápsulas cabem mais ou menos uns 500 miligramas. Tá? Então você tem que tomar 2,5 gramas, teria que ter 5 cápsulas. E outra coisa, o ideal é tomar 2 horas depois da refeição noturna. Porque você vai ficar com o estômago vazio e vai absorver mais. Se você tomar o colágeno junto com o alimento, com proteína, o organismo prefere a proteína do alimento. Daí você perde. Estou fazendo errado. Corrigi. Depois dessa aula. Imagina. Doutora, nós vemos, hoje muitos profissionais que não são dermatologistas fazendo vários procedimentos estéticos. Qual é a sua opinião sobre isso e os riscos que as pessoas precisam se atentar e tomar cuidado? Olha, os riscos existem. Eu mesma vou falar para você, eu brinco sempre que Deus já me protegeu muito,
Porque a gente tem anatomia na faculdade, o médico na minha época realmente dissecava o cadáver. Hoje eles estudam mais com peças, mas estudam bem também. Eu já fiz curso de cadáver fresco agora, depois de formada, porque a cor muda daquele cadáver que fica lá no formol. E as pessoas, elas têm muitas variações. Por exemplo, a artéria pode passar por aqui, pode passar por aqui, e você tem que estar preparada. Então, por exemplo, quando um cirurgião plástico vai fazer uma cirurgia, ele vai com cuidado, vai olhando o trajeto, tudo. Agora, quando a gente injeta alguma coisa sem ter uma visão, atualmente tem muito dermatologista que faz as coisas, inclusive, com a imagem de ultrassom junto, para não acontecer de injetar uma substância que seja mais consistente dentro de um vaso e entupir esse vaso. E se ela entupir esse vaso, não precisa o vaso estar próximo ao olho. A artéria angular, ela passa aqui. Aqui eu posso entupir e dar um problema lá no meu olho. Muito sério, né? É muito sério. A gente já teve que corrigir alguns casos, mas eu brinco que Deus já me protegeu muito, porque mesmo tendo toda a anatomia que eu tive, mesmo estudando sempre, eu acho que algumas vezes eu até abusei, você entende? Então, isso me fez com que eu fosse mais para a tecnologia, porque eu uso os preenchedores mais para fazer detalhes, você entende? É para fazer um contorninho aqui, melhorar aí, porque se você conhece a tecnologia, ela é muito precisa, ela só vai até aquela profundidade, até aquele lugar. Se você sabe que é por ali, mais ou menos, que passa o nervo, você já toma mais cuidado. Entendi. Então, nós queremos saber também a respeito das manchas na pele, com as quais nós devemos nos preocupar. Mas antes da doutora responder, nós vamos aos nossos intervalos. Compre semijoias de alta qualidade, durabilidade, sofisticação, elegância e preço justo na nossa loja Equim Nova Odessa. Venha nos visitar e experimentar nossas semijoias pessoalmente. Nossa equipe de vendedores estará pronto para atendê-lo com um sorriso no rosto. Nós oferecemos uma variedade de peças para você encontrar a sua preferida. Siga-nos no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e promoções exclusivas. Não perca a chance de ter semijoias que realçam sua beleza e estilo. Para você brilhar em qualquer lugar, venha para Equim Nova Odessa. Doutora, então nós agora voltando do intervalo, nós gostaríamos de saber como funciona a questão das manchas de pele e quais são as que devemos nos preocupar. Olha, nós temos as manchas solares, que são a melanose solar, daí ela pode formar casquinha, cair casquinha, e você continuar tomando sol sem protetor, ela pode evoluir para o câncer tipo basocelular ou espinocelular. Mas nós temos as pintas, que seriam os nevos. Os nevos é que podem se transformar em melanoma ou pode surgir a pinta sem ter antes nada, já virando melanoma. E como você deve ver um nevo, se ele vai se malignizar ou não? Às vezes ele coça, ele pode sangrar. Os nevos que estão em área de atrito, por exemplo, boca, área genital, palma da mão e pés, a gente
deve remover, tá? E o que acontece? Você pegando uma pinta, uma lesão, né, pigmentada, ou existe também melanoma amelanótico, que não tem mancha, que parece uma ferida, né? Então você pega a lesão e você divide, corta ela na vertical e vê se o lado direito é igual ao esquerdo. Daí você divide na horizontal e vê se a parte de cima é igual à de baixo. Isso você está vendo a simetria da lesão. Depois você pode ver o bordo da lesão. A lesão, quando ela é redondinha, bonitinha, assim, tudo bem. Quando ela faz, tipo eu falo, mapa do Brasil, aquele sinal de leite derramado, escorreu para cá, escorreu para lá, um lado está escorrendo e o outro não, é sinal que ela está malignizando. Outra coisa é a cor. Por exemplo, ela pode ser mais escura no centro e um pouquinho mais clara na periferia. Mas quando a lesão tem mais do que duas cores ou uma cor, você já fica atento, porque se é o inverso, ela já é problema. Antigamente, a gente falava o diâmetro, lesões acima de 6 milímetros, mas a gente consegue ver melanoma com 2, 3 milímetros. Hoje a gente fala dark. Quanto mais preta a mancha, quanto mais a mancha plana, mais preta, sem pelo, é pior. E que tenha essas características. O ideal acho que é fazer uma consulta, né? Sim, hoje a gente mapeia o paciente e com a mídia, com tudo, né? Você pode superpor uma pinta na outra e ver quanto que cresceu. E existe para você baixar no celular, para você mesmo comparar. Suas pintas, tem programas que fazem isso. São aplicativos, então, aplicativos. Né? Nossa, que bacana, hein? Muito bom. E sobre o Botox, doutora? Se fala muito para fins estéticos. Tem outros usos? Tem muitos usos do Botox. Você pode usar para rugas, você pode usar para minimizar. Ele funciona como anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório também. Então, a gente pode usar em axilas para diminuir a transpiração, palmas das mãos. Não é tão efetivo, porque as mãos você mexe muito e daí não dura tanto, tá? Mas você pode usar, por exemplo, em aqueles pacientes que transpiram muito no couro cabeludo, a gente faz. Você pode usar para enxaqueca de tensão, aquela vez, daí você dá um relaxamento da musculatura, melhora. Você pode, para corrigir algumas assimetrias, né, a pessoa tem alguma assimetria de face, algum lugar que, né, para poder ficar igual. Então tem muitos usos. Usa também, inclusive, para hérnia de hiato. Nossa. E para tratar neurite pós-herpética. Aquelas pessoas que têm um herpes zoster e ficam com dor muito tempo, você pode aplicar na região, nos pontos de gatilho. Bom, doutora, tudo está evoluindo muito rápido na área da sua atuação. E qual o futuro aí da dermatologia? Atualmente, o que eles estão falando mais é do PDRN, dos exossomas. PDRN é extraído do salmão, é aquele tratamento que aí uma artista americana fez e falou que ela usou um tratamento extraído do esperma do salmão asiático. E a função dele vai ser regenerar as células. Você já imaginou o que é regenerar as células? Você vai pôr ele, que normalmente aqui no Brasil ele foi lançado, a Anvisa aprovou como drug delivery. Então você faz um laser fracionado e você coloca e ele penetra naqueles buraquinhos que você fez do laser. Lá fora, em alguns países, eles fazem injetável, tá? E você recupera uma célula que já estava morrendo. Então, as pesquisas de células-tronco vão ficar meio para trás. E eles também tem firmas que já fizeram o PDRN assim, industrializado, não tirado do esperma do salmão, mas viram o que contém e conseguiu fazer, então, assim, vegano. E como fica essa pele? É aquela que fica totalmente parecendo que está com queimadura? É esse tipo de tratamento?
Aqui, por exemplo, a queimadura você tem que dá a impressão de queimadura com peeling de fenol, e você tem com CO2, que é o laser mais profundo. A gente brinca até que todo laser queria ser um CO2, porque é o que dá mais resultado. E o que a gente está vendo é que você, por exemplo, essas rugas embaixo do olho, essas rugas que mesmo você fazendo uma toxina botulínica, mas que você fez tardiamente, você tomou muito sol, que são rugas mais profundas, que ainda aparecem, ou quando você vê que você trincou, demorou para fazer a toxina, e você vê a linha, mesmo que a pessoa esteja de toxina, né? Então, a gente fala que vincou a pele. Nesses locais ele funciona bem. Então, essas ruguinhas aqui debaixo do olho, que era terrível para a gente consertar, ele está funcionando. É uma coisa que foi trazido para o Brasil, ele já tem trabalhos de anos, de 14 anos em tratamento de úlceras de perna, tá? Ele consegue cicatrizar. Já é bem utilizado. Ele já é bem utilizado. Agora, depois que o Congresso Mundial foi em Singapura, porque é tudo feito. Hoje em dia, a Coreia está mandando em tudo vem vindo de lá. Antes era em Israel, por exemplo, os lasers, né? Hoje está vindo muita coisa de lá. Você vê que tem carro coreano, aparelho de laser coreano. E o que acontece? Isso daí, ele clareia a pele. Ele está sendo usado em melasma, em manchas mesmo de sol. Então, ele está recuperando a pele. É como se a gente conseguisse prolongar os telômeros, que uma das teorias do envelhecimento é o encurtamento do telômero. Que é um tratamento bem caro, né? Também, né, doutora? Não é tão caro, viu? Não? Não. Você teria que fazer 3 sessões e você teria que repor daí mais ou menos 6 meses. Então, você pode achar um pouco mais caro, porque você vai ter que fazer, por exemplo, um laser fracionado então ele vai acrescentar naquele valor do laser fracionado, você entendeu? Mas não é tão caro assim. Olha, vamos falar assim, ele vai equivaler a como usa hoje um ácido hialurônico, uma ampola de ácido hialurônico a cada aplicação. Então não é uma coisa fora da realidade. Não é. Porque hoje em dia a gente vê muitos com os profissionais que não são dermatologistas usar 6 ampolas, 10 ampolas de ácido hialurônico. E ácido hialurônico tem um risco, gente, que eu acho bom eu alertar vocês. Isso. Ele pode ativar o CD44, que é um receptor e favorece o câncer de mama. Tá? Então, eu acho assim, você tem que ter muito cuidado em tudo que você vai fazer. Nos cremes não tem esse problema, né, doutora? O ácido hialurônico, é mais o injetável mesmo. Não, é o injetável, porque esse que você passa, mesmo com nanotecnologia, é pouco absorvido. Você entende? Mas imagina uma pessoa que usa 10 ampolas, como quando começou o MD Codes, eles punham muito mais ampola. Hoje a gente vê que quando você põe, você pode até pôr mais profundo para dar uma estruturada, para levantar um pouco a bochecha, mas você pode fazer tudo isso com tecnologia e depois, se precisar, corrigir um lugarzinho ou outro com no máximo 1 ou 2 ampolas, né? Que incrível! Muito conhecimento aqui hoje. Nós estamos encantadas com tanto aprendizado nessa tarde. Que bom, né? E no nosso bate-papo que nós tivemos anteriormente de entrar para gravar, nós estávamos falando muito que a beleza mesmo que a gente busca está no que nós comemos, no que nós bebemos, no que nós cuidamos, da qualidade do sol, do sono, tem tudo isso relacionado, né, doutora? Tudo. Então isso é incrível se as pessoas entenderem, passar a entender, e depois também, se elas quiserem saber onde encontrar a doutora, fala pra gente o nome da clínica e como está na rede, porque na rede social da doutora que eu venho acompanhando, a doutora, ela especifica várias curiosidades ali que eu amo, eu sigo e sou de carteirinha ali. Que bom. Olha, o nome, a razão social é Clínica Renascense, mas no Instagram
Clínica Doutora Tânia Meneghel. E daí tem a outra do curso, que é só a doutora Tânia Meneghel sem a clínica. Entendi. Doutora, eu acho que para finalizar agora, nós agradecemos de coração, ficamos muito felizes com aceitar de estar vindo aqui hoje, e essa experiência que nós tivemos aqui, foram muitas coisas que a gente não sabia, né? Não. Acho que você também não. Muita Então, coisa assim, nós nova. agradecemos muito por esse momento de conhecimento, que enriqueceu ainda mais para nós. Olha, eu que tenho que agradecer, porque um dos lemas que eu sigo na minha vida é que gostaria que cada pessoa que eu encontrasse pela frente, eu acrescentasse alguma coisa para ela, eu deixasse ela mais feliz, né? Então, sou só eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu quero aproveitar aqui também para poder agradecer nossas patrocinadoras, que por trás de nós temos mulheres que nos vestiram, né? Mulheres empreendedoras. Sim, que é a Juliana Machado, de Sumaré, a Grazi Cabeleireira, maquiadora, a Jaine Manicure, a Equim Semijoias, que nós estamos aqui com cada peça maravilhosa, né? Ficou lindo, não ficou, doutora? Ficou. Aqui em Nova Odessa nós temos a Equim. Então, meninas, muito obrigada, a Aline, a Ju, um beijo para cada uma de vocês.